Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal falando da salvação de Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, o Salvador e Redentor para a salvação de Israel. O povo de Israel rejeitaram, mas que não sejamos como esta geração que rejeitou o bom pastor. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Que não sejamos como aqueles que lançaram fora o seu favor e quebraram o elo da união, mas que sejamos como aqueles que ouvem a sua voz e reconhecem a sua verdade e se rende ao seu amor, pois só nele há salvação, restauração e vida eterna. À medida em que a visão profeta avança, a tensão entre juízo e redenção atinge o seu ápice. O capítulo anterior desvelado o trágico desprezo pelo bom pastor e a consequência devastadora de escolherem líderes falsos. E o resultado? Um povo ferido, dividido, entregue à ilusão e à ruína. Agora, o capítulo de Zacarias 12 marca uma virada surpreendente. Não mais centrado apenas nas falhas de Israel, mas apontando para um futuro que o próprio Deus intervirá de forma soberana, defendendo Jerusalém das forças dos que procuram destruí-la. E o mais importante ainda, trazendo à luz a mais chocante revelação: eles verão aquele a quem transpassaram. Este capítulo trata apenas de restauração nacional. É sobre transformação espiritual. Não é apenas um triunfo geopolítico, mas um desvelar sobrenatural que levará Israel ao arrependimento, não na vergonha da derrota, mas na humildade diante da graça. A profecia se abre com a afirmação solene de autoridade divina, advertência, palavra do Senhor contra Israel, palavra do Senhor que estende os céus, que põe o fundamento na terra e que forma o espírito do ser humano dentro dele, conforme está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 1. Não é uma introdução qualquer. O Senhor reafirma que Ele é o Criador do céu, da terra e da própria alma humana. Ele não fala como um observador externo, mas como um Deus soberano sobre toda a criação. Suas palavras não são conselhos, são decretos inabaláveis, irreversíveis, prestes a se cumprir. E o que ele declara é um cenário de cerco. Farei de Jerusalém um cálice que embriagará todos os povos em redor. Judá também será sitiada como Jerusalém, conforme está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 2.
O cálice, na linguagem bíblica, representa frequentemente o juízo, o derramar da ira de Deus, o sofrimento imposto pela sua própria vontade. Aqui Jerusalém se torna-se este cálice, não para beber dele, mas para fazer transbordar sobre as nações que os cercam. Aqueles que tentaram sitiar Jerusalém serão eles mesmos atingidos pela desorientação e a ruína. Este não é apenas um conflito humano, mas uma batalha espiritual, em que Deus usará a sua cidade como instrumento de juízo contra as nações. A imagem se intensifica. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la se ferirão gravemente, conforme está escrito em Zacarias capítulo 12 e versículo 3. A frase naquele dia ressoa no livro como todo um marco escatológico, apontando para um momento de intervenção final e decisiva do Senhor na história humana. A cidade de Deus será inamovível. Aqueles que tentar carregar ou manipular para os seus próprios fins se machucarão. Os planos das nações cairão sobre as suas próprias cabeças, pois nenhum poder pode resistir aos propósitos eternos de Deus. O Senhor então declara: naquele dia ferirei de pânico todos os cavalos e de loucura o que os montam, conforme está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 4. Linguagem poética. Os instrumentos de guerras e os seus cavaleiros serão atingidos por confusões e desespero. Deus mesmo destabilizará os inimigos e confundirá as suas estratégias e fará com que as suas próprias armas se voltem contra eles próprios. Enquanto isso, sobre a casa de Judá manterei meus olhos abertos, proteção para o seu povo sobre o caos das nações. Mas o verdadeiro ponto de virada deste capítulo não está apenas na vitória militar ou na intervenção divina. Está na transformação interior, no avivamento profundo e inesperado do coração de Israel. O Senhor declara: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e súplica. Eles olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e plantearão por ele, como quem planteia pelo filho único, conforme está escrito em Zacarias 12 e versículo 10. Aqui está o momento que muda tudo. Aquele que foi rejeitado, ferido e esquecido será visto, não com indiferença, mas com lágrima, com orgulho, com quebrantamento. Eles reconhecerão que o que fizeram
não foi apenas recusar um profeta, mas transpassar o próprio Senhor. O lamento será intenso, como planto pelo primogênito morto. É o choro que vem quando a verdade rompe a cegueira. João 19:37 identifica este versículo como cumprimento direto da crucificação de Jesus, o verdadeiro pastor, o Messias rejeitado, o Filho único de Deus que foi furado pelos a quem veio salvar. O lamento não será superficial ou ritual. Será pessoal, profundo e indivisível. Naquele dia o pranto será tão grande como o pranto de Haddad, Rimon, no vale de Megido. A terra chorará cada pranto por si mesmo, conforme está escrito em Zacarias 11:12. O luto será como quem seguiu a morte do rei Josias. Uma dor nacional, mas agora multiplicada em cada lar, em cada coração. Não mais um arrependimento coletivo, genérico, mas uma convicção de pecado que desce ao âmago de cada indivíduo, de cada família. E mesmo assim, há graça neste choro, pois o arrependimento é o portal para a salvação. As lágrimas não são o fim, são o começo. Deus derrama um espírito de súplica sobre os corações, não para condená-los, mas para levá-los ao arrependimento genuíno. Aquele que foi transpassado não veio apenas para ser julgado, mas para julgar com misericórdia e oferecer salvação aos que se voltam para ele. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. Este capítulo 12 do livro de Zacarias é profundo, mexe com o nosso coração e a nossa mente. O que fizeram com o Filho de Deus, a lança que o ultrapassou, os cravos que romperam as suas mãos e pés, a cruz a qual eles crucificaram o Filho de Deus, além das 39 chibatadas que deram no Bom Pastor. Olharam para ele, mas não viram a luz. Olharam para ele, mas não viram a santidade, a simplicidade de um homem tão puro que veio para a salvação da humanidade. Foi cruel o que Israel fez com o Filho de Deus. Mas choraram a sua morte. Os prantos que não só de arrependimento, mas de reconhecimento, embora seja um pouco tarde demais.
mas mesmo assim se acha graça neste choro, porque o reconhecimento do erro e dos pecados leva ao retorno a esse Deus tão poderoso. Portanto, a profecia de Isaías e de Zacarias se cumpriu na vida do Filho de Deus. Como diz em João, ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu para os seus. E logo após foi levado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós, nos dias de hoje, nesta geração, devemos reconhecer o bom pastor. Não trocarmos pelos falsos profetas ou por falsas lideranças que só pensa em si mesmo. É como os cães famintos que nunca sacia a fome e nem a sede. Portanto, meus amigos e meus irmãos, que o nosso choro seja colhido cada lágrima por Deus, pela compreensão, pelo arrependimento e pelo reconhecimento das nossas falhas, do nosso erro e das nossas injustiças, e que Deus nos aceite de braços abertos para que possamos habitar com Ele na nova Jerusalém celestial. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!